Como seria a Fúria da Luz, os animais que inspiraram os dragões e a criação do novo vilão. Eu sou o Junior Dino e vou te contar tudo sobre como treinar o seu dragão 3. Me ajude a compartilhar esse vídeo para mais pessoas, deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Em uma noite neblinosa, um caçador em um navio vigia dragões capturados. Ele é surpreendido por uma figura desconhecida que empunha uma espada de fogo e está acompanhado de um dragão. O caçador enfrenta esse inimigo misterioso e sua lamparina cai e incendeia o chão. E então a figura misteriosa e seu dragão atravessam as chamas. Eu já adianto que essa é a minha cena favorita do filme. Para o guarda, ele é um demônio. Mas nós sabemos que são Soluço e Banguela. Junto com Soluço estão os Cavaleiros de Dragões, os irmãos Cabeça Dura e Cabeça Quente, Perna de Peixe e Melequento, e a Astrid, que desmaia o guarda. É interessante notar que agora os Cavaleiros usam novas armaduras feitas com escamas de dragão. A ideia é que os dragões trocam de escamas, e os Cavaleiros coletaram as escamas antigas de seus dragões para criar armaduras que são à prova de fogo. Então as cores das armaduras de cada um são as mesmas cores de seus dragões. Por onde vai, Perna de Peixe carrega com ele um filhotinho de Grunkle chamado Batatinha. Ele fica muito empolgado quando liberta um Destripador Rubro. Para a criação desse dragão, os artistas se inspiraram no veado ancião, que tem uma enorme galhada. Essa galhada foi a primeira coisa a ser desenhada, e então o dragão foi criando forma. Apesar desse nome ameaçador e seu enorme tamanho, o Destripador Rubro é um gigante gentil. Mais caçadores surgem e os cavaleiros enfrentam eles em uma cena em plano sequência muito maneira, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Valka, a mãe de Soluço, observa os cavaleiros ao lado de seu dragão Pula Nuvem. Os cavaleiros libertam os dragões e vão embora. Eles concluíram seu objetivo, mas ainda são muito desunidos e dependentes de seus dragões. Banguela sente algo estranho em uma das jaulas, mas vai embora. O que ele não viu é que nela estava um dragão que tem a habilidade de ficar invisível. Originalmente essa abertura seria totalmente diferente. Banguela e Soluço iriam até uma área vulcânica onde encontrariam o Destripador Rubro. Soluço seria atacado pelo dragão, mas seria salvo por Banguela. Isso mostraria o quanto Soluço ainda é dependente de Banguela. Mas a cena acabou sendo descartada e substituída pelos cavaleiros enfrentando os caçadores e libertando os dragões. Os cavaleiros e os dragões libertados chegam a Berk e Soluço diz a mesma frase que disse no início dos dois filmes anteriores. This is Berk. This is Berk. This is Berk. O Destripador Rubro rapidamente faz amizade com Batatinha. Esse terceiro filme é dirigido e escrito por Jean Deblois, que co-dirigiu o primeiro filme e dirigiu o segundo filme. Ele queria que os dragões desse filme fossem o mais realista possível para o público acreditar que eles realmente existiram. Então os animadores receberam aulas sobre como funcionavam os voos de animais como morcegos, gaivotas e outros pássaros. Esses animais foram de grande inspiração para o voo dos dragões. A forma de Banguela voar, por exemplo, foi baseada em um pardal. O voo do Grunkle é inspirado no beija-flor e Pula Nuvem é baseado em uma coruja. Um ano depois do segundo filme, Soluço tem libertado dragões e trazido eles para Berk, e isso está deixando a vila super lotada e os dragões estão se tornando um problema. Bocão fica assustado quando descobre que os cavaleiros trouxeram um dragãozinho chamado Papatudo. Para a criação dos dragões, os artistas bolaram a ideia de misturar características de animais que não tinham nada a ver um com o outro. O Banguela é uma mistura de pantera com salamandra. O Grunkle é uma mistura de morsa com répteis. Já o Papatudo é uma mistura de bulldog francês com rã arborícola. Inclusive o som desse dragãozinho é do Gordy, o bulldog do diretor que já descansa em paz. Então, tá com fome?
Bocão tenta avisar Soluço sobre o problema de enfrentar caçadores e trazer mais dragões para Berk, mas o garoto ainda não vê nenhum problema nisso. Em outra região, vários navios de caçadores estão reunidos em um local onde prendem e torturam dragões. Enquanto Berk é iluminada e colorida, esse lugar é enevoado e obscuro. Segundo o diretor, isso demonstra como os humanos podem modificar o ambiente à sua volta. Em um veículo voador carregado por dragões malignos, um caçador chega para se juntar a 3 senhores da guerra que estão preocupados com Soluço e os cavaleiros de dragões. A produção não teve tempo de criar esses personagens, então os senhores da guerra são na verdade Valka, Stoico e Eret com os corpos e rostos modificados. Os senhores da guerra sabem que Soluço só poderá ser derrotado se o seu dragão for morto, então eles contratam esse caçador para caçar o Fúria da Noite, e como isca eles irão usar aquele dragão invisível que é uma fêmea de uma espécie semelhante à banguela. Um chifre estrondoso se liberta e vai para cima do caçador, que mata o dragão apenas com uma flecha disparada com sua besta. É uma cena impressionante que promete que esse caçador será uma grande ameaça para Soluço e os Cavaleiros de Dragão. Vemos um flashback de Stoico com Soluço ainda criança em seu colo apresentando Berk ao seu filho. Stoico foi morto no segundo filme, mas é muito legal que os produtores trouxeram ele de volta através de flashbacks. Stoico conta ao pequeno Soluço sobre um mundo escondido de onde todos os dragões vieram e que um dia ele irá encontrar esse mundo e irá fechá-lo para acabar com a luta entre vikings e dragões. Esse desejo de Stoico mostra que no fundo Soluço sempre teve uma ligação com seu pai por desejarem a paz entre humanos e dragões. Soluço retira sua prótese para brincar de jogar e buscar com banguela. Isso já mostra para o público que a prótese pode ser removida, porque será algo importante no final do filme. Astrid chega para se encontrar com Soluço voando em sua Nader mortal chamada Tempestade, que foi baseada em um papagaio. Astrid diz a Soluço que Bocão está certo sobre quanto mais dragões trouxerem a Berk, mais eles irão atrair a atenção de caçadores. Soluço conta a sua amada que quer encontrar o lendário mundo escondido que seu pai lhe falava, que pode ser o lar perfeito para os vikings viverem em paz com seus dragões. Astrid não gosta da ideia de deixar o lar que os vikings vivem há gerações, mas Soluço acredita que essa seja a única solução. Farejando alguma coisa, Banguela voa para a floresta. Ele se depara com o dragão que está sendo usado como isca para atraí-lo. O animal tenta avisar o Fúria da Noite que há algo errado, mas Banguela fica hipnotizado com a beleza desse novo dragão, e ela também parece gostar dele, mas ela dispara rajadas de plasma em Soluço e Astrid que estavam observando eles, e então vai embora. Banguela tenta segui-la, mas ele não consegue voar sozinho porque precisa de Soluço para controlar a prótese em sua cauda. Astrid dá a essa espécie desconhecido o nome de Fúria da Luz. De volta a Berk, Banguela fica apaixonado por Fúria da Luz. Ele observa 2 Nader fazendo movimentos que são muito semelhantes à dança de acasalamento dos pássaros. Na floresta, enquanto Banguela procura pela Fúria da Luz e Soluço dá uma volta com cabeça dura, eles encontram uma armadilha e um dardo com um líquido roxo. Eret reconhece o dardo e diz que ele foi feito por Grimmel o Cruel, um caçador de dragões muito esperto que vive para caçar. À noite, Soluço ainda procura pelo mundo escondido enquanto Banguela está dormindo, e de um canto escuro da sala, Grimmel surge da escuridão. Rapidamente ele atira um dardo sonífero em Banguela. Grimmel diz a Soluço que é um caçador de fúrias da noite e que matou todos menos Banguela, então exige que o garoto entregue o seu dragão a ele. Mas Soluço já estava esperando por Grimmel e armou uma emboscada para ele. O Banguela na verdade era o coitado do perna de peixe fantasiado e Grimmel encurralado por Valka e os Cavaleiros de Dragões. Mas Grimmel trouxe seus dragões malignos que cospem um ácido que incendeia todo o salão. Então o caçador promete retornar, e se Soluço não entregar o Fúria da Noite,
noite a ele, Berk será destruída. O plano original era trazer Drago Sangue Bravo de volta. Após o final do segundo filme, ele ficaria preso em uma ilha, e para fugir dela precisaria fazer amizade com o dragão territorialista. E no final do filme, Drago teria sua redenção ajudando Soluços Cavaleiros de Dragão a derrotar Grimmel. Mas ninguém menos que Steven Spielberg leu esse roteiro e disse a Dean DeBlois que Drago tiraria o foco da relação entre Soluço e Banguela e sugeriu descartá-lo da história. Se o Steven Spielberg te dá um conselho, meu filho, você só ouve e obedece. Drago era um brutamontes agressivo, então Grimmel teria que ser o oposto disso. Alguém mais esguio que não usaria a força e sim a inteligência. Artes iniciais mostram um visual mais jovem e com cabelos escuros, mas o visual final de Grimmel tem um cabelo grisalho e ele é mais velho para parecer mais sábio. A roupa de Grimmel é basicamente a versão viking de um ninja. Seu traje é preto e todo feito de couro. No áudio original em inglês, o ator Murray Abraham deu a voz a Grimmel. That is impressive. But let me finish my drink. Já no Brasil, ele foi dublado pelo ótimo Márcio Simões, e sua voz combinou muito bem com o personagem. Impressionante. Mas deixe-me terminar de beber. Grimmel pode ser assustador e também bem-humorado. Vários personagens serviram de influência para o comportamento de Grimmel, como o Dr. Brown de Volta para o Futuro, o vilão Anton de Onde os Fracos Não Têm Vez, o Hans Landa de Bastardos Inglórios e até o Coringa. Drago era uma ameaça para o mundo, e nesse filme Dean DeBlois queria um vilão que fosse uma ameaça direta a Soluço. Então surgiu a ideia desse vilão responder a grande pergunta do primeiro filme, que é por que Banguela é o último de sua espécie. Muito provavelmente Grimmel também teria matado Banguela se o Soluço não tivesse acertado ele naquela noite. Grimmel é acompanhado por dragões terríveis, que de alguma forma ele consegue controlá-los. Esses são os ferrões letais. Essa é a primeira vez que os artistas precisaram criar um dragão realmente mau, porque nos outros filmes os dragões estavam apenas se defendendo ou sendo controlados. Então, para desenhar os ferrões letais, os artistas se basearam em coisas que consideravam assustadoras, como a lagosta, as presas da morsa e, é claro, o ferrão do escorpião. Eu gostei da ideia desse vilão ser mais confiante, inteligente, estrategista. Isso torna ele mais ameaçador e mais interessante do que Drago. Deixe meu dragão pronto para quando eu voltar. Os vikings se reúnem e Soluço diz a todos que eles não podem mais ficar em Berk. O povo não aceita isso e, mesmo sendo contra essa ideia, Astrid defende Soluço. Então os vikings acabam concordando em viajar em seus dragões em busca do mundo escondido. As ovelhas estão fantasiadas de dragões. Uma delas se empolga com a viagem, mas logo percebe que essa não é uma boa ideia. Tem um vídeo que explica que os dragões estavam devorando todas as ovelhas de Berk, e a solução para o problema foi fantasiá-las de dragão. Os senhores da guerra ficam bravos porque os vikings fugiram de Berk, mas Grimmel explica que o plano de usar a fêmea para atrair o Fúria da Noite ainda irá funcionar. No meio da viagem, a Fúria da Luz voa até Soluço e o agarra e o solta no ar. Ele é salvo por Banguela, mas isso já deixa claro que a Fúria da Luz não gosta do Soluço. Para os dragões descansarem, os vikings fazem uma parada em uma ilha e ficarão lá até Soluço e Banguela encontrarem um mundo escondido. Bocão fica ainda mais assustado quando vê que os papatodos estão se multiplicando. À noite, enquanto todos dormem, Banguela é atraído pela Fúria da Luz que estava caminhando na floresta. Ela leva Banguela até uma praia. Soluço segue seu amigo e observa os dois dragões interagindo. Fúria da Luz parece iniciar um ritual começando uma dança, mas Banguela não sabe o que fazer porque ficou domesticado e então observa as dicas de Soluço. É uma cena bonitinha e engraçada.
Mas Banguela mais assusta ela do que a impressiona, então ela se pendura em uma árvore para dormir pendurada como um morcego. Aliás, as asas do Banguela são inspiradas em asas de morcegos. Sem sucesso para chamar a atenção da Fúria da Luz, Banguela começa a desenhar no chão, assim como fez quando estava conhecendo o Soluço no primeiro filme. Olha só a qualidade dessa areia. É nesses detalhes que vemos o quanto a animação evoluiu. Banguela desenhou o rosto da Fúria da Luz na areia, e isso sim deixou ela impressionada. Até eu fiquei impressionado. Banguela fica bravo quando a Fúria da Luz pisa no desenho, do mesmo jeito que ele ficou bravo com o Soluço. Mas o amor sempre fala mais forte. A Fúria da Luz vai embora quando vê Soluço. Banguela tenta segui-la, mas não consegue, e Soluço percebe como isso deixa ele triste. Jean de Blois não queria que a Fúria da Luz fosse simplesmente uma versão feminina do Banguela, mas sim uma subespécie do Fúria da Noite. Suas pernas são mais finas e suas orelhas menores. Seu corpo tem menos escamas e espetos para se parecer mais rápida e furtiva. O público poderia não gostar da Fúria da Luz, porque ela não gosta de Soluço e quer separá-lo de Banguela, então ela precisava ser muito charmosa para deixar o público encantado. Artes iniciais revelam que sua cor seria um azul bem clarinho, mas no filme ela é branca e rosada e sua pele brilha como purpurina. O diretor queria que a Fúria da Luz se comportasse como uma felina, então os animadores basearam seus movimentos no leopardo das neves, um animal que vive nas grandes altitudes da Ásia Central. Nas animações, eu acho muito clichê a ideia de dar um par romântico para os personagens principais. A Era do Gelo que o diga, mas confesso que acho a Fúria da Luz fofinha. Tá gostando do vídeo? Então deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Soluço está trabalhando para criar uma nova cauda que irá permitir que Banguela voe sozinho. Astrid diz para Soluço que ele já tentou isso antes, mas Banguela não aceitou a cauda. Essa é uma referência ao curta Dragões, o presente do Fúria da Noite, onde Soluço cria uma cauda para seu amigo voar sozinho, mas no final Banguela continua preferindo voar com seu amigo. Astrid recolhe do chão as escamas velhas de Banguela e Soluço as moe junto com a baba de Banguela para criar uma tinta à prova de fogo. Originalmente, Astrid não estaria nessa cena que seria toda em câmera lenta, mostrando passo a passo da criação da nova cauda, mas isso acabou sendo trocado pela cena final, que é mais dinâmica. Banguela fica muito feliz com a cauda. A carinha dele de contente quebra o meu coração. Mas ao mesmo tempo é um momento triste, porque esses dois amigos que antes eram inseparáveis, agora estão se separando. Valka havia voado com pula-nuvem para se certificar de que eles não foram seguidos e dá de cara com os vários navios dos caçadores, e é atacada pelos ferrões letais, mas Grimmel para o ataque. Uma cena deletada mostra Valka e Astrid retornando a Berk e encontrando a vila em chamas. Seria uma cena bastante impactante. Agora, voando sozinho em meias nuvens, Banguela procura pela Fúria da Luz. Os dois pombinhos se encontram e entram em uma tempestade, e a Fúria da Luz tenta ensinar a Banguela como ficar invisível, e essa habilidade também é explicada para o público. Ela dispara um raio de plasma e atravessa ele para esquentar suas escamas, que quando ficam quentes espelham o ambiente ao seu redor. Os artistas foram criativos ao desenvolver essa habilidade. Ao fazer isso, Banguela descobre que consegue eletrificar todo o seu corpo a ponto de atrair os raios da tempestade e em seguida ainda ficar invisível. É uma nova habilidade muito legal. O Banguela dando uma lambida na testa da Fúria da Luz e ela reagindo carinhosamente é muito fofinho. Eles voam perante uma aurora boreal e tocam suas asas. É uma cena visualmente maravilhosa.
Os dois chegam em uma gigantesca cachoeira no meio do mar, então a Fúria da Luz puxa Banguela para baixo e os dois desaparecem no meio do vapor. Os vikings já construíram até um grande salão e estão pensando em fazer desta ilha a nova Berk. Enquanto Bocão conversa com Soluço, ele vê que os papatodos estão se multiplicando cada vez mais. Esse arco cômico da história é muito bom. Valka chega à ilha e conta pro Soluço que Grimmel está seguindo eles com vários navios cheios de jaulas para os dragões. Então Soluço quer agir imediatamente para capturar Grimmel. Grimmel está em um forte de armadilhas abandonado, extraindo o veneno de um ferrão letal para usar em seus dardos. Soluço, Valka e os cavaleiros entram no forte, mas acabam caindo em uma armadilha que separa Soluço dos outros. Grimmel revela para Soluço que quando mais jovem também se encontrou com Fúria da Noite, mas diferente de Soluço, ele matou o dragão. Então Grimmel dedicou a sua vida a matar todos os dragões. E ele viu Soluço como uma ameaça pessoal quando soube de um garoto que é contra a caça de dragões. Essa ligação entre o Soluço e Grimmel é muito interessante. Grimmel é basicamente a pessoa que Soluço poderia ter se tornado se tivesse matado Banguela. Grimmel explica que usa os ferrões letais apenas para matar dragões e consegue controlá-los usando seu próprio veneno para drogá-los através de dardos injetados na cabeça desses dragões. Isso é meio confuso de entender, porque esse veneno tem um efeito sonífero, então os ferrões letais não deveriam cair no sono ao invés de ficarem obedientes? Grimmel ordena os ferrões letais atacarem os cavaleiros cuspindo ácido que incendeia tudo o que atinge. Eles conseguem escapar dos ferrões letais e da armadilha de Grimmel, mas Cabeça Quente acaba ficando para trás. A cara que o Grimmel faz quando vê ela é hilária. Os vikings ficam frustrados com a derrota, e para piorar, Soluço está sem o Banguela. Então Astrid sobe em Tempestade e chama Soluço para eles irem procurar o seu amigo. Um dos problemas desse filme é que ele não sabe qual história quer contar. Se é sobre a relação do Soluço e o Banguela, ou sobre a rivalidade entre Soluço e Grimmel, ou sobre o romance do Banguela, ou sobre o Mundo Escondido, que é o título do filme em inglês. A narrativa parece estar perdida. Cabeça Quente fala demais, e isso irrita Grimmel e os Senhores da Guerra. Só que sem querer ela acaba revelando que os vikings foram parar em uma nova ilha. Então o malandro do Grimmel a liberta para segui-la e encontrar o novo lar dos vikings. Tempestade leva Soluço e Astrid até a enorme cachoeira no meio do mar, e ao entrarem nela eles encontram o lendário Mundo Escondido. Jan Pell retornou para compor a trilha sonora desse terceiro filme, que continua ótima. Os corais bioluminescentes, os dragõezinhos dourados e as rochas coloridas criam um espetáculo visual de saltar os olhos. A entrada desse mundo escondido é chamada pela produção de Caldeira. A ideia é que esse é um vulcão no meio do oceano e que só é possível entrar nele voando em um dragão. Os corais bioluminescentes dão um toque mais natural a esse mundo, e o fato de que os dragões também ficam bioluminescentes nesse ambiente mostram a ligação entre os animais e o mundo escondido. Eu acho a ideia desse mundo muito parecida com o lugar secreto que a Valka escondia os dragões no segundo filme. É muito bonito ver os dragões voando nesse mundo colorido, mas ao mesmo tempo parece uma ideia reciclada do segundo filme. Soluço e Astrid veem Banguela e Fúria da Luz no alto de um grande cristal. É legal notar que quando a Fúria da Luz dança, Banguela dança junto com ela, mostrando que agora os dois estão se entendendo. No mundo escondido vemos outros dragões da mesma espécie da Fúria da Luz. Jean de Blois disse que ela morava no mundo escondido, mas quando ela voava na superfície foi capturada pelos caçadores. Também vemos a besta implacável que estava sendo controlada por Drago e teve sua presa esquerda quebrada por Banguela. Todos os dragões reverenciam Banguela e a Fúria da Luz, que se tornaram o rei e a rainha do mundo escondido. Soluço fica triste ao perceber que está perdendo Banguela, e nesse momento ele e Astrid são encontrados por um chifre estrondoso furioso, mas Banguela
Banguela salva os dois e os leva para fora da caldeira. Em outro flashback, Stoico diz a pequeno Soluço que amava muito a Valka, mas a perda também faz parte do amor. E Soluço reflete sobre essa lembrança para aceitar que Banguela agora faz parte do mundo escondido ao lado da Fúria da Luz. Eles voltam para a ilha dos Vikings e Cabeça Quente também chega à ilha e Soluço percebe que Grimmel pode ter seguido ela. Nesse momento, Banguela e Fúria da Luz são atingidos por dardos disparados por Grimmel, que os captura e ameaça a Fúria da Luz para Banguela não atacar. E os outros dragões são afastados pelos ferrões letais. E então Banguela e Fúria da Luz são levados até os navios e todos os dragões os seguem. Então agora os cavaleiros que eram dependentes de seus dragões estão sozinhos. Soluço fica desanimado com isso, mas Astrid diz a Soluço que ele é capaz de enfrentar o desafio, então eles irão em uma missão para resgatar os dragões que foram capturados pelos caçadores. Soluço dá aos cavaleiros trajes para planar, iguais àquele que ele usou no segundo filme, e planando eles chegam até o navio para enfrentar os caçadores. Até o Batatinha está pronto para a porrada. Agora vemos que os cavaleiros estão mais unidos e lutam sem depender dos seus dragões. Banguela dispara uma rajada de plasma em Grimmel, isso acaba danificando o veículo voador. Soluço chega para ajudar Banguela, mas Grimmel sai voando com a Fúria da Luz. O veículo voador afunda, e Soluço salta do mar montado em Banguela, e eles irão resgatar a Fúria da Luz. Melequento libertou o Distripador Rubro, e quando o caçador ameaça a Batatinha, ele sente a fúria de seu amigo gigante. Ai, como eu amo esse dragão! Valka, Eret e Bocão se juntam à batalha e enfrentam os Senhores da Guerra. Quando Bocão luta contra um deles, os papatudos aparecem. E finalmente descobrimos porque Bocão tinha medo desses bichinhos fofinhos. Astrid gira o timão, isso causa destruição de 3 navios. Em meio às nuvens carregadas de raios, Banguela e Soluço perseguem Grimmel, que está controlando a Fúria da Luz. No total eram 6 ferrões letais. 2 morreram quando o veículo voador afundou, e 4 estão perseguindo Banguela e Soluço. Banguela se livra deles usando seu novo poder elétrico, e Soluço não é atingido porque está usando a armadura feita com as escamas do Banguela. Eles voam na direção de Grimmel, mas Banguela é atingido por um dardo e Soluço cai em cima da Fúria da Luz e é liberta para salvar Banguela. É muito bonita a cena do Soluço caindo em câmera lenta com Grimmel agarrado em sua prótese, vendo a Fúria da Luz salvando Banguela. E como já sabemos que a prótese de Soluço é removível, ele a retira e Grimmel cai no mar enquanto Soluço é salvo pela Fúria da Luz. Final bem sem graça para um vilão muito interessante. O Drago já havia desaparecido no mar. Faria mais sentido com a história se Grimmel fosse morto pelos ferrões letais que ele escravizava. Agora todos os dragões estão livres e eles se reúnem com os cavaleiros na ilha. E Soluço se reencontra com Banguela, mas o Fúria da Noite sabe que chegou a hora de dizer adeus ao seu grande amigo. Todos os cavaleiros se despedem de seus dragões. E temos a despedida de Soluço e Banguela, que é emocionante. Soluço se afasta de Banguela da mesma forma que ele se aproximou para tocar o Fúria da Noite pela primeira vez. É um detalhe muito bonito. Então, todos os dragões voam em direção ao mundo escondido. Os produtores decidiram que a despedida de Soluço e Banguela e dos Vikings e os dragões seria uma ótima forma de encerrar essa trilogia. Isso também foi influenciado pela Cressida Cowell, a autora da série de livros que inspiraram os filmes, que disse a Jean de Blois que seu último livro terminaria em uma época onde os dragões desapareceram do mundo. O tempo se passa e está nevando na Nova Berk. As casas dos Vikings têm a forma de dragões para homenagear o tempo que eles conviveram com esses animais. E para finalizar a relação de Soluço e Astrid, que vinha sendo desenvolvida desde o primeiro filme, os dois se casam.
Eles estão perante uma estátua que faz homenagem ao estoico e que também é gravada com cenas dos filmes anteriores. Um detalhe comovente é que Perna de Peixe agora carrega uma pelúcia do Batatinha. Na narração, Soluço diz: existiam dragões quando eu era menino. Esse é o primeiro parágrafo do primeiro livro, que começa com o Soluço já velho relembrando a sua infância. Avançamos novamente no tempo e vemos Soluço e Astrid adultos e com filhos. Astrid ficou muito bonita e para a criação do Soluço adulto, os artistas deram a ele a barba de estoico e o corpo esbelto da Valka. O legal é que as duas crianças foram desenhadas com as características de Soluço e Astrid trocadas. A menina tem os olhos de Astrid e o cabelo de Soluço, e o garoto tem os olhos de Soluço e o cabelo da Astrid. Soluço retornou com sua família até a caldeira, e no meio do vapor ele vê Banguela e a Fúria da Luz, que agora tem filhotes. Banguela voa até o barco e temos aquele suspense se Banguela irá reconhecer Soluço ou não. E é claro que ele nunca se esqueceria do seu velho amigo. Essa cena é inspirada em animais que ficaram bastante tempo sem ver seus criadores e mesmo assim os reconheceram quando se reencontraram. Soluço chama seus filhos para apresentá-los a Banguela. Soluço ensina seus filhos a tocarem o rosto de Banguela da mesma forma que ele fez pela primeira vez. Eu confesso que aqui as lágrimas começaram a jorrar. E o filme termina com Astrid e Soluço voando em tempestade e Banguela com seus filhos, acompanhados pela Fúria da Luz e seus 3 filhotinhos que a produção chama de Luzes da Noite. Ao desenharem os filhotes, os artistas tinham a missão de fazer o público dizer: "Oh, que gracinha!" E eles conseguiram, porque os Luzes da Noite são muito fofinhos. O interessante é que eles herdaram características do pai e da mãe e provavelmente são novas espécies de fúrias. E nos créditos finais revemos cenas dos filmes anteriores ao som da linda canção Together From Afar, do Beyoncé. Então, Como Treinar o Seu Dragão 3 tem a ideia clichê do romance, e a ideia do mundo escondido que parece ter sido reciclada do segundo filme, e a narrativa fica perdida quando não sabe qual história quer contar. Mas os personagens continuam deixando o filme muito divertido, e a relação de Banguela e Soluço ainda sustenta a história. A trilha sonora continua ótima, e a animação está ainda mais bonita com uma fotografia maravilhosa e cenas que são um espetáculo visual. O vilão é bem legal, sua personalidade e a forma como ele se conecta com Soluço foi muito bem elaborada, mas é uma pena que seu final foi sem graça. Esse terceiro filme é o mais fraco da trilogia, mas ainda assim é um bom filme que encerra os arcos que ele começou a desenvolver nos filmes anteriores e nos entrega uma conclusão que deixa os fãs satisfeitos. Agora é hora da pergunta e a sua resposta pode aparecer no final do próximo vídeo. Qual a sua opinião sobre Como Treinar o Seu Dragão 3? Então, um abraço do Dino e até o próximo vídeo.